Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira e hoje vídeo sobre a bomba do dia, né? Contratação acertada com o René, lateral esquerdo ex-internacional. Temos muito para falar sobre René, é uma contratação que já está dando polêmica, né? Muita gente contra o René, acredito até que a grande maioria. Mas vamos falar um pouquinho aqui, vamos trazer alguns números, alguns dados, até para vocês poderem deixar a conclusão de vocês depois também, se vocês são a favor ou contra a contratação do René. Vou querer saber de vocês e pedir para que deixem nos comentários aí, beleza? Antes disso, vou pedir para os amigos já deixar o like aí para poder dar aquela moral para o Pitaco, se inscrever no canal se você não for inscrito. E o principal, ative as notificações, porque se você não ativar, hoje, por exemplo, você não ia saber que tem vídeo do Pitaco. Então, vamos lá, vamos trazer aqui matéria aí do GE, né? Matéria assinada pelo Marcelo Neves e Gustavo de Sarli, né? A notícia que aconteceu agora à tarde, essa tarde de domingo, dia 5 de janeiro de 2025. Aí, ó, Fluminense encaminha a contratação do lateral esquerdo René. Lateral esquerdo tem acordo para defender o tricolor em 2025 e assinar por 2 anos. A matéria continua com a busca do Fluminense por um lateral esquerdo no mercado, caminha para chegar ao fim. Isso porque o tricolor encaminhou a contratação de René para 2025. Livre no mercado após não renovar com o Internacional, ele tem acordo para defender o tricolor e assinar um vínculo de 2 anos. René chega para substituir Diogo Barbosa, que não renovou com o Fluminense, acertou com o Fortaleza. Isso aqui não é muito interessante para a gente. Ó, um dos argumentos para o Fluminense contratar René é manter o equilíbrio entre a busca por jovialidade no elenco e experiência. Nas laterais, o tricolor conta com Samuel Xavier, de 34 anos, e Guga, de 25, na direita. Já na esquerda tem Gabriel Fuentes, de 27, e agora René, de 32. Quem também aprova a contratação é o técnico Mano Menezes, que gosta bastante do atleta e foi um entusiasta para o acerto. Por já ter trabalhado com o René no Internacional, deu ótimas recomendações para o lateral esquerdo. Né? E aqui fala que René, a matéria finaliza com René, deixou o Internacional na virada do ano, ele desembarcou no Beira-Rio em 22 e firmou como dono da posição. O lateral tem 123 partidas pelo Inter, é o 5º jogador com mais jogos pelo clube do atual grupo. Balançou a rede em 2 oportunidades. Né? Então, essa é a descrição da matéria aí assinada pelo Marcelo Neves no GE sobre a contratação. Alguns veículos, inclusive, já estão trazendo que são 2 anos fixo com a possibilidade de um terceiro, né, com uma meta a ser atingida no 2º ano de contrato, o que me parece algo muito perigoso, porque a gente vai de encontro a tudo que a gente vem assistindo, acompanhando o Fluminense nesses últimos anos. Jogadores com mais idade e pegando contratos longos. Então, hoje a gente está falando de um René que tem 32 anos, mas, de repente, daqui a 3 anos ele tem 35. De repente, não, óbvio que ele vai ter 35. Eu estou falando, de repente, se ele fica os 3 anos no Fluminense, a gente está falando já de um lateral que hoje pode não ser tão veterano, mas daqui a 3 anos já será, né? Então, são os erros se repetindo, né? Vou até me corrigir, não vou falar erros, porque quando eu falo erros, eu já vou induzir que tenha sido uma má contratação. Mas é um perfil se repetindo no Fluminense, né? E isso eu sou contra, principalmente num momento que a gente vem caminhando para rejuvenescer o elenco. E não, o Fluminense não precisa de mais jogadores de muita idade. A gente já tem bastante jogador de idade no elenco do Fluminense atual. A gente trouxe jovens, mas tem muito jogador acima dos 30 anos no elenco do Fluminense. Então, será que isso era tão necessário assim? Né? Então, vamos lá. Falando agora um pouquinho do René, deixa eu trazer agora números aqui da temporada de 2024 do René, tá? E depois que a gente passar todos os números, a gente começa a debater, beleza? Aqui, ó, pegando números aqui lá do site Transfer Market, beleza? René, 32 anos, faz aniversário em 14 de setembro, 1,74 de altura, e aqui a temporada de 2024 do René, tá?
São 36 jogos, 1 gol, 2 assistências, 3 cartões amarelos. É um jogador que toma pouco cartão, né? Mas também produz muito pouco na parte ofensiva, beleza? A gente vê aí que ele tem 15 jogos apenas no Campeonato Brasileiro da Série A, lembrando que o René ele era titular do Internacional até perder a posição para o Bernabéi, né? E depois, quando o Bernabéi assume a posição, ele se torna titular absoluto e o René pega o banco. Então ele tem 9 jogos no Campeonato Gaúcho, 7 Sul-Americana, 3 no Gauchão da fase final e 2 da Copa do Brasil, beleza? Isso aqui é um jogador que se machuca muito pouco, pelo menos no ano de 2024 se machucou muito pouco, tá? Isso também eu acho que é importante trazer aqui. E por fim, né, a gente tem aqui, deixa eu mostrar aqui, ó, o mapa de calor do jogador na temporada de 2024. Porra, agora se eu conseguir fazer isso aqui vai ser legal. Enfim, dá para ver aí, ó, tá aí do lado esquerdo. Vamos lá, acho que agora vai. Ó, esse é o mapa de calor do René na temporada 2024, tá? A gente vê que é um jogador que ele fica muito ali entre as intermediárias, né? A intermediária defensiva geralmente é onde o defensor recebe a bola, o lateral esquerdo recebe a bola para fazer a saída. Pô, aí quer me quebrar, pô. O negócio saiu sozinho aqui. E ele vai, no máximo, ali até a intermediária ofensiva, né? É um jogador que, pelo mapa de calor, a gente percebe que chega muito pouco ou quase nada na linha de fundo. Então, não é um jogador de fundo, característica que eu acho que seria necessária para o Fluminense, né? E a gente contrata mais um lateral que não tem esse tipo de característica. Então, é algo que talvez a gente possa pensar. Será que quando se contrata a direção do Fluminense, as pessoas responsáveis pelas contratações, elas estão trabalhando em cima das carências do elenco? Eu sempre me pergunto isso porque a gente vê muitas das vezes jogadores sendo contratados que não bate a característica com o que realmente o Fluminense precisa, com o que realmente é a carência real do Fluminense, né? Então eu acho que você está trazendo um lateral aí que é muito mais do mesmo, né? Cara, falando agora sobre pontos positivos e negativos do René, né? Se é que a gente pode, de repente, trazer isso, eu acho que com certeza o ponto positivo dele é a vinda a custo zero, né? Estava sem contrato com o Internacional. Um possível também, eu não acredito que o René venha ganhando um alto salário. Eu acredito que o René vem ganhando um salário de, no máximo, uns 200 mil reais. É coisa pra caramba, mas para nível de futebol, a gente sabe que 200 mil reais hoje é um salário baixo, tá? E o René ele tem um poder defensivo um pouquinho melhor do que o Fuentes, por exemplo, e até do que o Diogo Barbosa, que era o nosso lateral de 2024, né? Eu vou até trazer aqui um comparativo sobre aí sobre o René e o Diogo Barbosa, né? Tá na tela aí, ó. Bolas longas, interceptações, desarmes, dribles sofridos, cortes, chutes bloqueados. Dá pra gente ver que a parte defensiva do René é muito melhor do que a parte defensiva do Diogo Barbosa. Ô, Bruno, mas isso aí é suficiente para contratar o René? Não. Até porque eu achava o Diogo Barbosa um jogador fraquíssimo, né? Então, assim, você comparar o René com o Diogo Barbosa, no máximo é um exercício aqui para a gente ver o que a gente tinha e o que a gente vai ter agora. Mas tanto o Diogo quanto o René não seriam meu nome. Já estou até me adiantando aqui, tá? Mas não seriam meu nomes para a contratação da lateral esquerda do Fluminense. E a gente já vinha falando aqui, né? A gente vem elogiando bastante a mudança de mentalidade da diretoria do Fluminense. Desculpa. A mudança de mentalidade da diretoria do Fluminense nas contratações, buscando nomes novos, nomes jovens, com qualidade, potencial até de revenda. E aí a gente vê na matéria do GE falando para manter um equilíbrio.
porra, equilíbrio de um clube que já tem inúmeros jogadores veteranos. Aí simplesmente não dá para entender, né? Pontos negativos do René, a gente pode trazer aí as pichotadas, que vez ou outra a gente vê aí, tem vários cortes do René dando várias pichotadas, inclusive o René na Libertadores, o primeiro gol do Fluminense no Maracanã sai de uma perda de bola do René para o Arias, né? O Arias toma a bola na intermediária ali do Internacional, rola para o John Kennedy rola para o Germancano. Como é que esquece esse gol impossível? E o Germancano abre o placar naquele 2-2 do jogo de ida, né? Então tem a pichotada dele no jogo contra o Belgrano, na Sul-Americana, e vários outros. Teve gol contra dele, acho que contra o Grêmio, se eu não me engano, e vários outros, né? Então o torcedor do Internacional, ele não gosta do René, e ele acusa o René até de ser amarelão, né? Amarelão na gíria do futebol é aquele jogador que, quando chega no momento decisivo, ele simplesmente treme, ele não consegue render, né? René, que inclusive foi capitão em vários momentos ali do Internacional, né? E eu acho que outro ponto também que joga muito contra o René é a força ofensiva dele, né? Que o René chega muito, como eu já tinha falado, o René chega muito pouco na linha de fundo, é um jogador que ele vai te entregar muito mais, talvez defensivamente do que ofensivamente. Então, eu considero isso como um ponto negativo, porque a ideia, na minha concepção, é você ter laterais um pouco mais dinâmicos, que consigam atacar e defender, né, um pouco mais equilibrados. Então, eu acho que isso aí a gente pode colocar como um ponto negativo, né, do Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa, não, perdão, o René. O René que chega para uma posição que você já tem o Fuentes, né? O Fuentes que jogou as 2 últimas partidas do Brasileiro, surpreendeu a muita gente porque foi muito bem. A gente tem o Freitas, que é um zagueiro que chega, que pode fazer a lateral esquerda também. E a gente ainda tem o Esquerdinha, jogador da base do Fluminense, jogador muito promissor, jogador que já pegou categoria de base na seleção brasileira, só que ficou marcado no ano de 2024 por causa das falhas que ele teve. Das falhas não, porque eu só considero que ele falhou uma vez no jogo contra o Grêmio, né? Só que a torcida pegou no pé e acabou com a confiança do Esquerdinho em 2024. Então eu até imaginava que esse ano de 25 o Esquerdinha ele fosse ter um pouco mais de oportunidade. Agora um pouco mais velho, um pouco mais maduro, já com aquele 2024 apagado, mas parece que isso não vai acontecer, né? A gente está vendo aí que, de repente, o Esquerdinha vai ser terceira ou talvez até quarta opção para o setor. Isso porque a gente ainda tem outros laterais na base, tem o Rafael Monteiro, tem o Jansen. Então, a gente vê que são jogadores que esquece que não vão ter oportunidade nesse ano de 2025, beleza? E eu acho que o grande X dessa questão também, da chegada do René, da contratação do René, é porque o Fluminense, há muito pouco tempo atrás, há dias atrás, estava saindo matéria que o Fluminense estava negociando com o Porto a chegada do Wendel, jogador de seleção, nível de seleção brasileira. Ontem, inclusive, na live aqui do Pitaco, eu elogio a mudança de mentalidade quando o Fluminense vai atrás de um jogador como o Wendel, né? A gente vê que o Fluminense se coloca de um tamanho que o clube merece, buscando jogadores com o quilate elevado. E aí, quando as pessoas estão muito brincando, né? Você dorme pensando no Wendel e acorda com o René. Então, assim, quando você vê essa discrepância do que o Fluminense buscou, óbvio, o jogador não vir para o Fluminense, não é culpa do Fluminense. O Fluminense fez o seu papel, só que, infelizmente, o São Paulo já estava negociando com o Wendel, já tinha 3 meses. Inclusive, vai assinar um pré-contrato amanhã, dia 6, que é quando o Wendel fica livre para assinar um pré-contrato. Mas quando você sai de um jogador que poderia mudar o patamar do time do Fluminense, que é o Wendel, e você volta para um jogador do nível do René, né, que talvez para o futebol brasileiro nem seja um nível baixo, só que você volta para a mediocridade. É mais um, é mais do mesmo. É um jogador que, assim como o René, tem vários. O próprio Diogo Barbosa que saiu, talvez não fosse muito diferente do René. Eu nem consigo considerar que o René seja muito mais jogador que o Diogo Barbosa. São características diferentes. Mas eu acho que esse é o grande ponto. Quando você sai de um sonho e acorda numa realidade completamente diferente, né?
Então, nesse ponto, para mim, bola fora total da diretoria, tá? E, cara, a conclusão que eu tiro, eu não traria o René, tá? Eu não traria o René. Eu acho que é um jogador que, como eu falei, eu nem acho ele uma tragédia, mas quando a gente pensa em colocar o Fluminense em prateleiras acima, prateleiras maiores, o René não seria esse nome. Então vai ser só mais um nome, vai ser uma substituição 6 por meia dúzia do que a gente tinha no passado. E digo mais, é bem provável, conhecendo Mano Menezes, a maneira como ele faz futebol, é bem provável que o René venha para ser titular, tá? O Fuentes vai acabar pegando o banco para o René. Beleza? Então, esse é meu ponto de vista sobre a contratação do René. Quero que os amigos deixem nos comentários aí se vocês são a favor ou contra a contratação desse jogador e despejem seus ódios, seus carinhos aí para a gente saber o que os amigos estão pensando, beleza? Então é isso, deixa o like de vocês, se inscreva, fiquem bem, saudações tricolores.